Aqui de volta e vim aqui falar de novo da ressonância harmônica e de uma pergunta. Eu vou até tentar elencar outras aqui que foi campeã no primeiro vídeo, que ainda continua repercutindo, e no último, que é como pedir a ressonância harmônica. Como pedir a ressonância harmônica? Onde eu acesso a ressonância harmônica? E aí, aqui eu tenho duas notícias para te dar. Uma boa e uma ruim. Por que eu tô falando isso? Porque eu já estive aí. E eu sei que quando a gente escuta vídeos, a gente vê depoimentos de pessoas que tiveram transformações e transformações rápidas, a gente fica ansioso, né? Tem aquela expectativa, aquela ansiedade de querer também, de querer aquela mudança também. E como eu já passei por isso, né? A gente já contei aqui várias vezes pra você sobre isso. E a má notícia é que você precisa assistir o caminho das palestras. Também ler o manual da ressonância harmônica, que são umas 500 páginas, mas ele é muito didático. Mas de cara, o caminho das palestras. Vou explicar por quê. Primeira coisa, se você soubesse, se você estivesse assistindo, você não estaria me fazendo essa pergunta. E como você está me fazendo essa pergunta, é sinal que você não está preparado. Por isso que eu tô falando que é uma má notícia, porque quando a gente está precisando de uma mudança, quando a gente está nessa expectativa, nessa ansiedade, a gente escuta um relato desse, a gente já quer partir para cima de cara. E foi o que aconteceu comigo, né? Quando eu comecei a assistir, eu queria pedir, mas graças a Deus, né, aquele insight, aquele euzinho interior falou comigo, espera, porque eu tive medo de catarse. O meu limite foi o medo da catarse. Eu vi ali que eu não estava pronta. Mas, principalmente por ser uma ferramenta tão poderosa e tão minuciosa, eu tenho certeza que você precisa passar por esse processo. E outra coisa, assistir pelo site do professor. Isso não é clichê, isso é muito real. Primeiro, energeticamente. É a principal para mim. Você tem já efeitos quando você assiste por lá. A ferramenta é poderosa, ela é muito energizada, é impressionante. Eu tenho até aquele preconceito de assistir o canal dele oficial no YouTube. Porque eu gosto tanto de ver pelo site, e quando eu vi que ele fala isso, né? Quando você pede a ressonância, ele já ora pra você. Quando você manda uma dúvida, ele já intercede por você. E quando você entra pelo site dele, você começa a ter resultado, pra mim é imbatível. Pra mim é diferente, energeticamente é diferente. E as palestras dele são longas. Então eu coloco sempre no acelerador. Eu coloco na velocidade 1.25 pra poder ver rápido. E eu, assim, raramente eu paro. Só quando eu tava no processo profundo de estudo, quando eu tinha mais tempo, eu parava pra ir anotando tudo que ele falava. Claro, a gente absorve muito mais, é realmente um estudo. Mas hoje eu coloco pra ouvir enquanto eu tô fazendo outras coisas. Grazi, eu tenho que assistir tudo? Não, eu não assisti todo o caminho das palestras ainda. Sou muito sincera pra você. Mas eu entendi o que era e eu pude pedir com os dois pés plantados no chão. Então você precisa, com todo o amor do mundo, não me interprete a mal, você precisa assistir o caminho das palestras, porque você precisa entender que além de expandir muito a sua consciência, de trazer muito conhecimento, você precisa sentir o momento de pedir. Você precisa saber o que você vai pedir, como você vai pedir, e isso ele traz rescindidamente lá. Ele não fala só de ressonância harmônica no caminho das palestras, mas em todas as palestras de todos os temas, relacionamento, dinheiro, expansão, morte, verdade, Deus, Bíblia, tudo. Sai o tema ressonância harmônica. Então você vai conseguir assimilar a ressonância harmônica em todas as esferas da sua vida, em vários aspectos e momentos do decorrer da sua vida, de coisas que você precisa curar. Eu até vi aqui agora um depoimento dessa menina. Ela falou que vai fazer 18 anos e tá esperando a hora dela pedir, ou seja, ela nem pediu pros pais dela pedir a ressonância pra ela. Ela tá estudando e esperando o momento dela pedir a ressonância harmônica. Olha que coisa mais linda. Eu até falei com ela, minha filha, você vai voar. Você não tem noção de onde você vai chegar. Porque uma menina tão nova, tão sábia e já buscando, né, conhecimento, já buscando alicerçar. E eu falo isso muito com o meu Felipe. Eu fiz uma cartilha, que a gente não sabe o dia de amanhã. Uma cartilha, assim, de vida com ele. Então lá eu coloco, eu falei com ele, invista em você, em desenvolvimento humano, em se curar e se proteger, e dei várias caminhos para ele, né? Várias modelagens. Vai atrás do professor Hélio Couto, vai atrás do Pablo Marçal, o Vitor Doné, que é um menino novo também, igual essa menina, que investe muito em autoconhecimento para você ser um homem forte, se ser um homem leve e saber passar
pelas burdoadas da vida, né? Claro que toda mãe, nenhum pai, mãe quer que o filho passe pelo que a gente passou. Mas os perrengues da vida são inevitáveis e eles são necessários para que a gente cresça, para que a gente evolua. Então eu falei isso muito para ele. Inclusive, eu vou pedir para ele. Eu até mandei uma mensagem ontem à noite pro professor, falando que eu queria pedir pra ele, porque meu menino tá com 11 anos, acho que eu contei isso aqui em outro vídeo. E ele tem ele tá com uma fase assim de muito medo, muito medo. Ele sente que é pai da gente, sabe? Então assim, se a gente sai, ele quer que a gente fique no telefone, ele não quer ir, ele tá indo meio que pra proteger. Então ele é uma criança na constelação, né? Criança tem que ser criança e pai tem que ser pai. E ele tá com autoestima muito baixa. Então, assim, ele não se acha bonito, ele não acha o cabelo bonito, ele não acha o nome bonito, ele não acha nada bonito. Eu não sei se ele acha, e no fundo ele não tem coragem, né? Aquela vergonha, aquele merecimento de falar que é. Não que a gente quer gabar porque é bonito, mas eu tô falando uma habilidade. Por exemplo, ele é muito bom de matemática e não é bom em inglês. Ele adora reforçar que ele é ruim de português e inglês, mas não assume que é bom de matemática. Então ele tem um merecimento fraco e isso pode ter vindo das minhas veias. Não que eu faço isso com ele, porque eu já identifiquei isso em mim, eu não faço com ele. Eu valido muito ele. Mas isso tá presente nele. Então eu tenho que tratar disso. Enquanto antes eu tratar disso, melhor. E aí precisa do pai, né? Do pai, da mãe, para poder estimular isso. Então eu vou pedir, né? Eu vou esperar a resposta dele para ver como é. Eu vou pedir para trabalhar o merecimento dele, vou pedir para tirar o medo e tudo que tá gerando isso nele. E outra coisa que ele tem também, toda vez que ele erra, por exemplo, ele cai, ele não chora. Alguém pode pintar com ele na rua, ele não liga. Mas se ele sente que contrariou a mim ou o pai dele, ele chora muito. É o que dói na alma dele. O Rodrigo até fala isso, ele chora sofrido. Então ele fica com uma culpa enorme, ele fica, desculpa, mãe, pelo amor de Deus, desculpa. Aí tem dia que ele fala assim, eu sou uma bosta, eu sou isso. Aí como eu já comecei a corrigir ele, eu acredito que ele faça isso mentalmente. Então isso vai desencadeando um monte de coisa. A gente sabe que na frequência de Hawkes, falamos isso no vídeo passado, o medo é a maior energia de contração que existe. Então, só o fato dele estar com a estima baixa ou com medo, ele vai puxando, eu não sei o que vem primeiro. O medo vai puxando o resto para baixo. O não merecimento vai puxando o resto para baixo. Então, observe isso. Isso é muito importante, que isso você vai identificando à medida que você vai assistindo. Porque então o medo é só um medo, o problema é só um problema. E não é, tudo tem uma causa. A ressonância é a cura. Mas você tem que entender a causa e é só assistindo que você vai saber. Gente, mas o que tem ali? São aulas gigantescas. Lê também o manual é uma delícia de ler. E outra coisa, muita gente falando que mandou mensagem para ele e ele não respondeu. Que tentou preencher um formulário e ele não respondeu. Cuidado onde vocês estão buscando essas informações. Volto a falar. Busca direto no site dele. Tem um aplicativo, Curso Hélio Couto. Vou ver se der tempo, eu vou até colocar aqui pra vocês. E lá tem como explica. E quando você manda um e-mail, tem um e-mail dele. Ele vai te responder, dizendo que já tá intercedendo por você, e depois ele vai responder as suas perguntas. Aí ele vai falar, ó, a ressonância funciona assim, assim, assado, tem todas as recomendações, ele manda um copia e cola no texto do corpo do e-mail para você responder. Então não tem formulário para você responder. Você copia aquele texto e na resposta você cola respondendo. Então é muito simples. Então eu fiquei muito preocupada com isso, de terem pessoas às vezes de má fé usando a ressonância para isso, tá? E a boa notícia é que cada aula que você assiste é um salto quântico que você dá. Às vezes não é só na sua vida, mas você vai ver o seu marido, você vai ver a sua mãe, você vai ver seu filho, você vai ver seu pai, e você começa a se tornar um radar disso. E é aí que eu falo que o autodesenvolvimento, o autoconhecimento é um caminho sem volta. Por quê? Porque você vai começando a gostar de problema. Então, quando você vai vendo ele falar e ele tem aquela forma mais seca de falar, às vezes você apanha e são muitas fichas que caem. Então, tem aula que eu assisti, algumas, porque lá no aplicativo mostra se você assistiu e quantas vezes você assistiu. E tem aula lá que eu já vi 6 vezes e tem aula que eu não vi ainda. E o que que faz isso? É o momento que você está. E o que que me fez ver aquela aula mais vezes? O momento que eu estou. Então, assim, às vezes eu vi naquela época, me atendeu naquele momento. E hoje a minha necessidade é outra, eu vou ouvir outra coisa daquilo ali. E tem um áudio dele, eu não sei qual deles que foi, que eu vi esses dias. Vou tentar puxar.
que eu vi várias vezes, tipo assim, eu vi 2 vezes no dia e vi no outro dia de novo, de tanto sentido que fez pra mim, porque naquele momento eu tava precisando ouvir aquilo. Mesma coisa quando você lê um livro, às vezes você leu aquele livro e te atendeu naquele momento. Quando você vai ler o livro de novo, você vai falar assim, gente, eu não lembro disso naquele capítulo. Muito bom isso, por quê? Porque naquele momento não bateu com você e hoje faz todo sentido. Então, eu até gravei um outro vídeo que eu ia colocá-lo na frente, mas esse aqui foi tanta pergunta, e eu falei assim, gente, a pessoa tá ali na expectativa de uma resposta, ansiedade, né? Ansiosa pra ouvir a resposta pra mudar a vida dela, e eu venho com essa notícia. Mas eu posso te dizer que uma aula que você assistiu, você já saiu da inércia que você está hoje. 2 aulas que você assistiu, você já deu um outro salto. Se você quiser, pode ir assistindo e compartilhando aqui. Gente, eu assisti a aula, a primeira, fez todo sentido pra mim. Você vai ver, não pra você vir aqui dar depoimento, pra você ter uma ancoragem, um apoio, pra você entender como aquilo é importante, como você vem evoluindo, e você vai saber o momento de pedir, o que pedir, como pedir. Você vê que eu mesmo, já assistindo, eu tive muita crença pra pedir a segunda e a terceira onda. Então, nós somos pessoas, nós somos seres buídos de crença, infelizmente. A gente cura uma crença, vem outra, a gente cura uma crença, vem outra, a gente cura uma crença, vem outra. Ontem mesmo a gente foi almoçar e o copo tava assim, meio que rachadinho de quebrado, mas não tava assim, de bater o quebrado. Parece que veio de fábrica com aquela pontinha quebrada. E aí o Rodrigo falou assim, eu peguei um copo quebrado pra você. Eu falei, não tem problema não, mas tava me incomodando. Aí eu acabei falando pra ele, eu falei assim, eu tenho crença de tomar em copo quebrado. Ele falou, mas não tá quebrado, isso aqui é de fábrica. Eu falei, mas tá me incomodando. Mas ele falou, deixa eu ir lá trocar. Ele até levantou pra trocar. Eu falei, não preciso trocar. Eu vou beber nesse copo, porque ele não está quebrado. Ele veio como se fosse um defeitinho de fábrica. Então eu tive que vencer aquilo. Pra você ver que é uma coisa boba. Mas eu vi naquele momento que tava me incomodando, porque isso veio lá de trás. Beber em copo quebrado dá azar, enfim. Aquilo me remoeu, aquilo me incomodou. Então, de repente, a gente fazer disso aqui uma comunidade mesmo, de compartilhar experiências. Eu pedi, eu assisti a primeira aula, o que vocês acham? Pode ver aqui que tem comentários, que tem 8 respostas. Eu respondo, o colega responde, a outra pergunta responde fulano. Então, assim, vira uma egrégula, uma corrente do bem, uma corrente de ajuda. Por quê? Porque quando a gente, nesse momento, né, quando a gente se propõe a um momento desse, o bem do outro é o bem da gente. E tudo que é bom a gente compartilha. Então as pessoas querem dividir e quer saber também do seu resultado. Teve uma pessoa que escreveu que assim, mas você acredita nisso? Outra pessoa também respondeu. Eu falei, eu acredito tanto que eu tive a minha vida transformada por isso. Então eu vou dividir, eu vou perpetuar sim. E a outra pessoa também. Eu também sou daquela que vejo pra crer. Uma menina, se não me engano, ela chama Tamires, não sei. Ela falou, eu sou daquelas que tenho que ver pra crer. E eu paguei o preço de ver pra crer, viu, e tô continuando. Então, assim, a gente apoia um outro, a gente ajuda um outro, a gente tira a dúvida um do outro. Então, eu respondi todos os comentários, mas eu sei que às vezes gera muita expectativa e você quer. Então, comece hoje. Tire todos os dias, de repente, uma hora que você vai arrumar sua casa, uma hora que você vai fazer seu almoço, de estar ouvindo as aulas, escolhe lá no Caminho das Palestras, tem vários, acho que tem mais de 100 vídeos no Caminho das Palestras 1. Vai selecionando, você não tem que assistir na ordem, vai lá pelo tema e vê o que te chama atenção, vê de onde você precisa, vem aquele insight, o tema chama a sua atenção e vai assistindo, aleatório, vai assistindo, assiste. Você tem que começar. E o manual também é muito gostoso, o manual é da ressonância harmônica, então às vezes eu falo, são 500 páginas, você toma aquele susto. Mas é muito dinâmico, eu não li ele todo ainda. Mas só as primeiras páginas já vai esclarecer demais as suas dúvidas, e fora que você vai estar aí exercitando um ótimo hábito de leitura, né? Que é ler, que é tirar o tempo de leitura para uma coisa que vai te agregar tanto, que vai estar somando e construindo os tijolos para transformar a sua vida. As primeiras páginas, eu já te garanto, já vai te trazer muita resposta do que é ressonância. Então... outra pergunta que me fizeram aqui, que eu ia até falar no outro vídeo, já vou aproveitar, como que eu identifiquei a rejeição? Como que eu soube que é rejeição? Eu identifiquei pelos estudos, por isso até que eu trouxe isso aqui agora, foi estudando que eu entendi que tudo isso que me traz é a rejeição. E quando você se sente rejeitada, quando você se sente um peso, você não é merecedora de nada. Então você não sente que você merece. Então a rejeição, o que eu identifiquei ali na época? Que a minha mãe,
casou grávida de mim. Ela teve que casar grávida de mim. Então a vida dela mudou inteira. Ela era uma pessoa que trabalhava, ganhava bem, ela passou a ser arrimo de casa, teve que trabalhar como uma burra pra poder me ter. E aí a gente não sabe, né? Isso eu descobri com a Tayla na constelação. Por isso que eu me sentia depois um peso pro meu marido, um peso onde eu estou. E isso acaba comprometendo a nossa performance no que a gente faz, nos nossos estudos, que a gente quer sempre superar a expectativa para validar aquilo. Então, assim, eu sempre tive que estudar muito. Minha mãe sempre exigiu muito estudo, porque o sonho dela era estudar muito, ela exigiu muito de mim. Mas depois eu comecei a querer ser sempre a número 1, ia fazer a prova de OAB, eu tinha que passar, eu tenho que passar, eu tenho que passar. Por quê? Para você honrar aquela pessoa que fez aquilo por você, para você mostrar que você foi capaz, que você valeu a pena nessa vida. Então, tudo você quer provar, tudo você quer justificar. Outra coisa que eu observei muito foi... Aí, nesse ponto que a Tayla me ajudou, só voltando um pouquinho, ela disse o seguinte: Grazi, sua mãe teve várias oportunidades, eu não sei se eu falei isso no outro vídeo. Sua mãe podia ter te abortado, sua mãe podia ter interrompido, sua mãe podia ter te maltratado, sua mãe podia ter te tido e te abandonado, ainda mais uma pessoa que preocupava, né, com a opinião dos outros. Mas ela escolheu te ter. Foi uma escolha dela, não foi uma escolha sua. Então, vamos superar isso, vamos passar por isso. Só que isso vai arrastando. Aí eu começava a me sentir um peso pro meu marido. Eu começava a me sentir um peso no meu trabalho. Isso me atrapalhava o meu rendimento, porque eu queria mostrar que eu era boa, mostrar que eu dou resultado, mostrar que eu dou resultado. Eu não dava, porque as energias estão opostas, né? Quando você quer, você não tem. Quando você tenta, você não faz. Eu não tava na mesma frequência. Então, eu tava na frequência de medo, de incapacidade, querendo ser uma pessoa foda que dá resultado. Não dá. Eu tive que, em vez de eu descer a minha expectativa, eu me alinhar. Então, trabalhar o merecimento é você que você merece viver, que você merece ser amada, que você merece ser respeitada, que eu mereço ter as minhas escolhas, eu mereço viver a minha vida, eu mereço descansar. Então, quando você descansa, você fala, eu não posso parar. Eu tenho que trabalhar o tempo todo, porque eu tenho que validar, porque eu tenho que performar, eu tenho, então você não pode descansar. Meu Deus, meu marido trabalhando e eu descansando. Mas quantas vezes meu marido estava descansando e eu estava trabalhando? Isso até hoje, eu falo pra vocês que é uma coisa que eu estou trabalhando, mas isso ainda não é confortável pra mim. Eu tenho, como eu disse, né, no outro vídeo, eu tenho trabalhado isso paulatinamente, porque eu também tenho que fazer minha parte. Então, observa a sua conduta. Se você não dá demais, a constelação fala que é você ser salvador. Você querer ser a salvação. Gente, deixa eu só pegar uma água aqui. Tem uma aguinha do Felipe aqui, deixa eu... É você querer ser a salvadora. Você querer fazer demais. E a balança tem que estar equilibrada. Então, toda vez que você faz demais, quer fazer demais, doar demais para ser vista, para ser reconhecida, isso é uma coisa que você tem que responder muito no seu íntimo, tá? Porque se eu te perguntar, você vai falar não, porque a gente se sente egoísta, a gente se acha, né, quando a gente joga pra fora. Mas no seu íntimo, você sabe falar isso, você sabe responder isso. Quando você quer doar demais esperando reconhecimento pra ser vista, para as pessoas gostarem de você, para as pessoas aceitarem você, para as pessoas te aprovarem, isso é um sintoma de rejeição. Não fazer as coisas por você, porque você quer. Por exemplo, igual eu contei o caso da unha. Eu queria fazer unha porque eu gosto de praticidade, eu gosto mesmo, mas eu acho que fazer unha me deixa com a unha bonita. Então, a praticidade ou a unha bonita é um ganho secundário, mas eles estão aliados. Eu não vou comemorar meu aniversário porque eu não quero. Mentira, no fundo eu queria, mas eu não queria que alguém pagasse por essa comemoração pra mim. Eu queria pagar. Eu acho que pra mim, a independência financeira pra mim é muito importante. Então, fazer com que meu marido pague uma comemoração pra mim era ruim. Isso é rejeição. Por quê? Porque eu não acho que eu mereço. Então, tudo que contrapõe o merecimento é uma rejeição. Tudo que contrapõe o seu merecimento verdadeiro é uma rejeição. Então, analisa isso bem no seu íntimo, porque eu não conseguia admitir isso pra mim mesmo. Então, por isso que eu falo, aceita a resposta que vir, porque aí você vai saber onde curar. Ele vai trazer muitos casos sobre isso nas palestras, você vai ver também. E tem outros estudos, né, como eu disse aqui pra vocês, a Beth Russo, a Maya Andrade, elas falam muito sobre isso, a Beth Russo principalmente, porque ela fala do Ho'oponopono, né, do deusinho, da deusinha que você é. Então, ela mostra muito isso, esses dois contrapontos. Então, seja muito sincera com você pra você entender a rejeição. Mas pegando a linha da rejeição, isso inclui o medo. O medo é a maior energia de contração. Então, quando você tiver medo de começar alguma coisa, seja de começar um trabalho, seja de mudar de trabalho, seja de começar uma nova atividade física, seja de uma mudança, qualquer coisa,
trouxe a sensação de medo, veja se ela não está ligada ao merecimento ou se ela não está ligada a algum trauma, porque são duas formas diferentes de ser trabalhada. Se você tem um merecimento muito forte, você acha que você merece, mas você tem medos muito grandes, eles não têm, às vezes, muito a ver com a rejeição, mas é uma energia péssima de contração. Péssima. Então isso, você só, não vai ser eu falando, não vai ser o próximo vídeo de ressonância falando que vai fazer com que sua ficha caia. Vai ser a sua autoanálise, vai ser você olhar pra você mesmo e entender como você funciona. Porque às vezes o seu problema não está na rejeição, o seu problema está no medo. E o medo atrai, o medo contrai, o medo barra a sua vida. Eu tenho até uma série aqui no canal que é do livro Antimedo, do Pablo Marçal. Então, se você quiser, são pequenos resumos do capítulo dos capítulos do livro. Inclusive, ele lançou agora essa semana o Antimedo Kids. Eu vou comprar para Felipe e vou começar a ler, vou contar aqui para vocês. Justamente por conta disso, né, que eu contei, eu falei, nossa, caramba, ó, olha que bingo. Aí, olha pra você ver, eu acabei de mandar a mensagem pra ele e veio essa resposta. Então, assim, se é energia mesmo, olha só que talvez não seja a resposta que eu esteja precisando pra já começar a trabalhar o medo nele, né? Então, observe muito essa frequência de medo, porque o medo atrai, o medo te trava e muitas vezes não está relacionado a merecimento, não está relacionado à rejeição. A gente tem que enfrentar, igual eu fiz com o copo ontem, enfrentar. Eu enfrentei, isso não faz sentido pra mim, eu vou ficar. Isso não faz sentido pra mim, eu vou fazer. É se empurrar mesmo, é lutar contra você mesmo pra você tirar a crença. Até para você permitir com que a ressonância funcione. Porque vamos supor, eu vou deixar tudo na mão da ressonância. Eu vou deixar tudo na mão do professor Hélio Couto. Eu tenho medo e não vou fazer, eu vou pedir para ele tirar o medo. Aí ele vai lá e tira o medo, na hora de você ir pra ação, você não vai. Na hora de for para você pagar o preço, você não paga. Por quê? Porque você tá presa ali. Você não fez a sua parte. Então, se proponha, pôs o pé, joga o corpo em seguida, porque Deus vai pôr o chão. Vai pra ação e faça. Porque você tem que se testar a todo momento. Tem que se testar. Eu vi até o Pablo falando sobre isso ontem. Esse conteúdo que eu tô te contando é da live que ele fez com a esposa dele. Se você assistir aí, puxa aí, acho que são premissas, alguma coisa assim. Que ele fez com a esposa dele ontem. E ele falando assim, tudo que eu vejo que eu tenho medo, tudo que eu vejo que tá me travando, eu vou lá e faço. Eu tô com medo disso, eu vou lá e faço. Eu não quero comer isso, eu vou lá e faço. Ele até contou uma história boba do jiló, e não comia jiló. Ele falou, onde eu for, que tiver jiló, e na hora que eu pensar no jiló me der rejeição, eu vou comer. Se eu não sentir nada contra ele, tudo bem, tá curado. Mas toda hora que eu for comer jiló e eu sentir rejeição ao jiló, eu vou comer o jiló. Então, assim, eu com gato hoje, né? Eu contei aqui várias vezes do meu medo, do pavor que eu tenho de gato. E não é medo de gato, é pavor. Porque quanto menor o gato... Gente, o tamanho do vídeo, senhor. E meu vídeo é rápido. Quanto menor o gato, mais medo eu tenho. E aí, hoje, eu contei isso, né? Que foi na ressonância, que veio automático, eu não pedi. Isso veio de alguma limpeza. Por quê? O que eu associo isso? O meu medo de gato não era o medo de gato. Estava associado a algumas crenças dessas que estavam no meio do caminho, que ao ser limpas, o medo de gato também foi. Então, hoje, quando eu vejo um gato, eu falo, eu tenho medo de gato. Mas peraí, eu não estou com medo do gato. Eu não pego um gato, eu não beijo o gato e eu não fico ali fazendo firula. Mas, por exemplo, eu vou lá comprar na moça do peixe, embaixo do balcão dela tá lotado de gato. Eu fico, ai, que lindo. Não, eu fico, Graziela, tá tudo bem. Tá tudo bem. E fico. Assim, eu sobrevivo. Então, assim, você vai passando por ele. Você vai se testando. Mas a partir do momento que você se lança pra isso também. Então, eu espero que eu tenha ajudado. Se ainda ficou alguma dúvida, gente, por favor, deixa aqui. Porque a dúvida sua é a dúvida de muitos. A pergunta de um pode ser a pergunta de muitos. E a gente alivia vários corações com isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida me chama. E a gente vai se falando. Vai se falando.